Você já se perguntou sobre os mistérios ocultos na história bíblica que parecem ir além do que conhecemos? Imagine um livro que fala sobre anjos caídos, gigantes poderosos e eventos que desafiam nossa compreensão do Gênesis. Esse livro existe e ele é conhecido como o Livro de Enoque. Poucos textos despertam tanto fascínio quanto esse, um escrito antigo que nos conduz às origens da rebelião angelical e seus impactos no mundo. Embora não esteja na Bíblia, o Livro de Enoque nos oferece uma visão única sobre o que pode ter acontecido antes do grande dilúvio. Hoje, vamos mergulhar nessa fascinante narrativa, explorando os segredos dos anjos caídos, os gigantes conhecidos como Nefilins e as lições espirituais que esse livro nos traz. Prepare-se para uma jornada cheia de mistérios, revelações e reflexões que podem transformar sua maneira de ver as Escrituras. O Livro de Enoque é um dos textos mais intrigantes da literatura antiga, amplamente conhecido por sua ligação com as Escrituras e pelos mistérios que envolve. Para entender sua relevância, precisamos voltar no tempo e explorar o contexto histórico em que ele foi escrito. Esse livro foi amplamente aceito em comunidades judaicas e cristãs primitivas, particularmente entre os essênios, um grupo religioso que vivia em Qumran, próximo ao Mar Morto. Os manuscritos do Livro de Enoque foram encontrados entre os famosos pergaminhos do Mar Morto, reforçando sua importância na época. Ele também é mencionado indiretamente na Bíblia, mais especificamente na Carta de Judas, que cita uma profecia atribuída a Enoque. Por que, então, o Livro de Enoque não faz parte do cânon bíblico? Durante o processo de formação da Bíblia, líderes religiosos consideraram critérios como inspiração divina, autoria e uso em cultos oficiais. Embora o livro fosse amplamente respeitado, especialmente na Etiópia, sua origem incerta e algumas passagens consideradas simbólicas demais levaram à sua exclusão da maioria dos cânones. Ainda assim, sua influência não pode ser ignorada. Ele fornece uma expansão fascinante para passagens de Gênesis, particularmente os eventos que antecederam o dilúvio. As histórias dos anjos caídos e dos gigantes, conhecidas como Nefilins, ajudam a compreender melhor o contexto de Gênesis, que descreve os filhos de Deus, tomando para si as filhas dos homens. Além disso, o Livro de Enoque oferece um olhar profundo sobre o julgamento divino e o propósito de Deus em lidar com a corrupção da humanidade. Ele nos lembra de que a justiça divina é inevitável e que Deus sempre chama seu povo ao arrependimento. Essa contextualização nos ajuda a entender por que o Livro de Enoque continua a despertar interesse até hoje. Ele não é apenas um documento antigo, mas também um lembrete poderoso de que há muito mais nos textos sagrados do que imaginamos. À medida que avançamos, exploraremos quem foi Enoque e como sua vida nos ensina lições valiosas sobre fé e obediência. Enoque é uma das figuras mais enigmáticas e fascinantes da Bíblia. Ele aparece brevemente no livro de Gênesis, mas o impacto de sua vida vai muito além do que o texto inicialmente sugere. Descrito como alguém que andou com Deus e foi levado por ele. Gênesis 5:24. Enoque é um exemplo de uma vida completamente alinhada com a vontade divina. O livro de Enoque nos oferece uma expansão significativa sobre quem ele foi. De acordo com o texto, Enoque não era apenas um homem justo, mas também um escolhido de Deus para uma missão especial: interceder pela humanidade e registrar as visões celestiais que lhe foram reveladas. Ele foi transportado ao céu para testemunhar mistérios que nenhum outro homem tinha visto. Essas visões incluíam o funcionamento do cosmos, o destino dos anjos caídos e o julgamento de Deus sobre um mundo corrompido. Enoque foi um profeta, e sua missão era dupla. Primeiro, ele deveria confrontar os anjos rebeldes, conhecidos como os vigilantes, que haviam deixado suas posições celestiais para se misturarem com a humanidade. Esses anjos, ao se rebelarem contra Deus, introduziram conhecimento proibido e práticas que corromperam a criação divina. Segundo, Enoque foi encarregado de advertir a humanidade sobre as consequências do pecado e de preparar o caminho para o arrependimento. A conexão entre Enoque e o Gênesis é clara.
O livro de Enoque detalha os eventos descritos de forma breve em Gênesis 6, onde os filhos de Deus tomaram para si as filhas dos homens. Esses relacionamentos proibidos resultaram no nascimento dos Nefilins, gigantes poderosos que contribuíram para a corrupção moral da humanidade. Mas Enoque não apenas testemunhou a maldade crescente, ele também proclamou a justiça de Deus. O texto de Judas no Novo Testamento cita uma profecia atribuída a Enoque. O Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos. Judas 1, 14 e 15. Essa mensagem de julgamento é um lembrete poderoso de que Deus é soberano e que sua justiça é inevitável. A vida de Enoque nos ensina muito sobre fé, obediência e intimidade com Deus. Ele foi um homem que ouviu o chamado divino e o cumpriu com coragem, mesmo diante de desafios imensos. Sua história nos inspira a buscar um relacionamento mais profundo com Deus e a viver de acordo com seus propósitos. Agora que entendemos melhor quem foi Enoque e sua missão, vamos mergulhar nas histórias mais impressionantes do livro de Enoque. Os anjos caídos e os gigantes, os Nefilins. Uma das partes mais intrigantes do livro de Enoque é a descrição dos anjos caídos, conhecidos como vigilantes, e dos gigantes que eles geraram, os Nefilins. Esses eventos mencionados brevemente em Gênesis 6, 1, 4 ganham detalhes vívidos e profundos no livro de Enoque, fornecendo uma visão fascinante de um período sombrio na história da humanidade. De acordo com o livro, um grupo de anjos foi enviado por Deus para observar e proteger a terra. No entanto, esses vigilantes, liderados por um anjo chamado Semjaza, rebelaram-se contra sua missão. Eles desejaram as filhas dos homens e decidiram descer à terra para se unir a elas, quebrando os mandamentos divinos. Essa união entre anjos e humanos resultou no nascimento dos Nefilins, descritos como gigantes de grande poder físico e intelectual, mas também como seres violentos e corruptos. Esses gigantes começaram a consumir recursos da terra em excesso, a destruir a criação de Deus e a introduzir práticas imorais. Além disso, os anjos caídos ensinaram conhecimentos proibidos como magia, astrologia e o uso de armas, contribuindo ainda mais para a corrupção moral e espiritual da humanidade. O impacto disso foi devastador. A terra tornou-se cheia de violência, corrupção e pecado, levando Deus a declarar que o julgamento era inevitável. A rebelião dos anjos e o surgimento dos Nefilins marcaram um ponto de inflexão na história da humanidade, um período tão corrupto que culminou no dilúvio de Noé. O livro de Enoque descreve o julgamento desses anjos rebeldes de forma dramática. Deus envia o arcanjo Rafael para prender Azazel, um dos líderes dos vigilantes, enterrando-o em escuridão até o dia do julgamento final. Outros anjos, incluindo Semjaza, também são condenados a enfrentar punições eternas. Esses eventos destacam a justiça divina e a soberania de Deus sobre todos os seres humanos e celestiais. Os Nefilins, por sua vez, são destruídos no dilúvio, mas seu legado de corrupção moral e espiritual permanece como um aviso para as gerações futuras. Eles simbolizam as consequências do pecado desenfreado e da rebelião contra Deus. O que podemos aprender com essa história? Primeiro, ela nos lembra que as decisões que tomamos têm consequências não apenas para nós, mas para aqueles ao nosso redor. Os vigilantes escolheram desobedecer a Deus e introduziram um caos que afetou toda a criação. Segundo, essa narrativa destaca a necessidade de vigilância espiritual. Vivemos em um mundo onde as influências do mal ainda estão presentes e precisamos estar atentos para permanecer fiéis a Deus. Por fim, a história dos anjos caídos e dos Nefilins nos leva a refletir sobre o poder redentor de Deus. Apesar da corrupção e do julgamento, Deus sempre oferece uma oportunidade para o arrependimento e a redenção. Ele é justo, mas também misericordioso. Com isso, estamos prontos para explorar a mensagem espiritual do livro de Enoque e as lições que ele traz para os dias de hoje. O livro de Enoque não é apenas uma narrativa histórica ou um relato de eventos extraordinários. Ele também carrega mensagens espirituais profundas que podem nos guiar em nossa caminhada com Deus nos dias atuais.
Suas lições são atemporais, mostrando a importância da obediência, vigilância espiritual e a busca pela retidão. Uma das mensagens centrais do livro de Enoque é o chamado à obediência a Deus. Os anjos caídos, descritos no livro, representam um alerta claro sobre as consequências da rebelião contra o Criador. Eles escolheram desobedecer às ordens divinas e, como resultado, enfrentaram um julgamento severo. Essa história nos lembra que nossas escolhas têm peso espiritual e que a verdadeira sabedoria está em seguir os caminhos de Deus. Outra lição poderosa é a necessidade de vigilância espiritual. O livro de Enoque destaca como a corrupção pode se infiltrar e crescer, afetando toda a sociedade. Os anjos caídos trouxeram conhecimento proibido que levou a práticas imorais e destrutivas. Da mesma forma, somos chamados a discernir o que é justo e a permanecer firmes contra influências negativas que possam nos afastar de Deus. O livro de Enoque também fala sobre o julgamento divino, que é justo e inevitável. Deus não ignorou a corrupção da humanidade e os atos dos anjos rebeldes. Ele agiu para restaurar a ordem e purificar sua criação. Essa mensagem nos lembra que Deus é justo em todas as suas ações, mas também nos oferece um caminho de redenção por meio do arrependimento e da fé. Além disso, o livro nos desafia a refletir sobre nossa própria responsabilidade no plano de Deus. Assim como Enoque foi chamado para ser um intercessor e registrar os mistérios divinos, cada um de nós tem um propósito específico em nosso relacionamento com Deus e com os outros. A vida de Enoque nos inspira a buscar uma intimidade maior com Deus, vivendo de forma íntegra e fiel. Nos dias de hoje, enfrentamos desafios morais e espirituais que não são tão diferentes daqueles descritos no livro de Enoque. A luta entre o bem e o mal continua, e as tentações e influências negativas ainda estão presentes. Mas, assim como Enoque permaneceu firme em sua fé e missão, somos chamados a fazer o mesmo, confiando na orientação de Deus. Por fim, o livro de Enoque nos lembra da misericórdia divina. Apesar da severidade do julgamento, Deus sempre oferece um caminho de redenção para aqueles que buscam sua face. Ele é um Deus de justiça, mas também de amor e perdão. Essa mensagem de esperança é tão relevante hoje quanto era nos tempos antigos. À medida que encerramos essa jornada, vamos recapitular os principais pontos e refletir sobre como podemos aplicar essas lições em nossa vida. A jornada pelo livro de Enoque nos revelou uma riqueza de histórias e lições que ecoam através dos tempos, desde os mistérios dos anjos caídos e dos nefilins até as visões de Enoque sobre justiça divina. Aprendemos que a mensagem desse texto vai além de eventos extraordinários. Ela toca os fundamentos de nossa fé e nossa relação com Deus. Revisitamos o papel de Enoque como um profeta que andou com Deus, testemunhou mistérios celestiais e intercedeu pela humanidade. Exploramos como os anjos caídos e os gigantes trouxeram corrupção à criação, levando ao julgamento divino. E refletimos sobre como esses eventos históricos carregam lições atemporais sobre obediência, vigilância espiritual e redenção. Agora, é hora de pensar. Quais lições você pode aplicar em sua vida? Como as escolhas que você faz diariamente refletem sua fidelidade a Deus? Assim como Enoque viveu com integridade em um mundo corrupto, somos desafiados a fazer o mesmo, mantendo nossos olhos fixos em Deus e confiando em sua direção. Se você ficou intrigado ou tocado por essas histórias, compartilhe suas reflexões conosco nos comentários. Queremos ouvir o que você pensa sobre o livro de Enoque e as lições que ele oferece. E não se esqueça, se você gostou deste conteúdo, curta este vídeo, compartilhe com amigos e familiares que também possam se beneficiar dessas reflexões. E inscreva-se no canal para mais explorações profundas sobre temas bíblicos e espirituais. Lembre-se, o mesmo Deus que caminhou com Enoque está disponível para nós hoje. Ele nos chama a viver com fé, obediência e a coragem de enfrentar os desafios espirituais de nosso tempo. Que possamos todos seguir esse exemplo e encontrar propósito em nossa jornada com Ele.